Os jogadores do Internacional já se reapresentaram após o empate fora de casa contra a equipe do Flamengo, em uma semana que terá novidades na equipe. Jogadores que estiveram de fora do último confronto e que poderão reforçar o elenco do técnico Mano Menezes, pensando no compromisso contra a equipe do Goiás, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade deverá ser Wanderson, que enfim está recuperado do desconforto muscular e deverá ser relacionado na partida deste fim de semana. Tyson voltou após tragédia familiar e recebeu a solidariedade de companheiros, se emocionando no CT Parque Gigante. Tem a atualização sobre a busca do Flamengo por Pedro Henrique. Um representante do jogador esteve no Rio de Janeiro e ouviu uma proposta muito vantajosa por parte do clube carioca. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quinta-feira. Treinamento que aconteceu na parte da tarde no CT Parque Gigante. Pela manhã os jogadores voltaram do Rio de Janeiro e à tarde já fizeram uma atividade, até porque o tempo é curto para o jogo de domingo contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Nesse treinamento, alguns destaques, tá? O primeiro que eu vou citar aqui é a presença do Tyson, que ficou de fora das atividades de segunda e terça no CT Parque Gigante em função da piora do estado de saúde do seu pai, que acabou falecendo ainda na terça-feira. O Tyson viajou para Pelotas, onde ele estava internado, o pai dele, e acompanhou os últimos momentos de vida do seu Ademir. Ficou de fora da partida contra a equipe do Flamengo e agora já retornou ao dia a dia do CT Parque Gigante. Pôde-se acompanhar no retorno do Tyson uma mobilização, os jogadores abraçando, consolando o Tyson pelo momento difícil. O Tyson chegou até a se emocionar durante o treino, depois de um abraço do Sidney Lobo, e agora irá trabalhar, recomeça a sua rotina de treinamentos e volta a estar relacionado na partida de domingo contra a equipe do Goiás, sendo pelo menos uma opção no banco de reservas. Essa é a tendência. Quem participou normalmente do treino e deverá estar relacionado também no domingo é Wanderson, que ficou de fora dos últimos 4 jogos em função de um desconforto muscular. O próprio Wanderson foi quem deu essa pista de que agora está tudo certo e ele volta a estar relacionado. Em seu Instagram, ele publicou uma foto dele no treinamento com a legenda "de volta", e se espera que realmente ele possa voltar, o Wanderson. Aliás, eu devo publicar nesta sexta-feira um vídeo falando sobre a situação contratual do Wanderson, que gerou algumas dúvidas. O Inter quer a cláusula, o Inter não quer a cláusula, o Inter vai comprar o jogador, o Inter deu alguma repensada por conta do número de lesões do jogador. Eu vou, nos próximos dias, trazer um vídeo explicando essa situação, mas o Wanderson deverá ser relacionado para a partida contra a equipe do Goiás neste domingo pela manhã. Ele mesmo deu esse indicativo ao dizer que estaria de volta nessa foto, nessa publicação no Instagram. Outro que voltou a treinar foi Depena. O Depena ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro para acompanhar o nascimento da filha dele, que é a Paz. Nasceu. O nome da menina é Paz mesmo. Eu não tenho a confirmação de por que o nome da menina é Paz, tá? Mas eu vou contar uma história relacionada ao Depena, à gravidez da esposa, ao nascimento da filha, que pode ser o motivo dela, da criança ser Paz, porque ela passou por uma história um pouco complicada. O Depena, há 8 meses atrás, 6 meses atrás, ele estava na Ucrânia, que começou a ser bombardeada, que começou a ser alvo de uma guerra. E o próprio Depena já contou relatos muito emocionantes de como que foi esse processo de fuga dele. Ele fugiu da Ucrânia, da guerra, deixou para trás casa, carro, pertences e disse: eu não volto lá para buscar não. E a esposa dele grávida já. Então foi um início de gravidez que, pô, imagina pro cara fugir de uma guerra com a esposa grávida. E foi o que aconteceu. Então essa criança, ela já tem uma história de vida muito bonita do ponto de vista da superação enfim, da união da família, mas, pô, complexa, né? Os caras estavam fugindo de uma guerra há meses atrás.
e agora nasceu a filha do Depena, saúde para a família dele, para a menina, e nasceu com toda a saúde, que siga assim para sempre. E com isso, então, o Depena volta a ser titular na partida desse domingo contra o Goiás. Eu não projeto um time sem Depena, essa é a tendência. Outro que volta para o time titular é o Johnny, que esteve suspenso na partida contra a equipe do Flamengo, treinando normalmente, está à disposição e vai jogar contra a equipe do Goiás. A gente pode até projetar um time do Internacional com Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. Eu estou projetando o meio campo com Johnny, Lisiero e Depena, Maurício do lado direito, Pedro Henrique do lado esquerdo e Alemão na frente. Deu uma travada aqui, mas é isso. Lisiero, Johnny e Depena, Maurício do lado direito, Pedro Henrique do lado esquerdo e o Alemão na frente. Um 4-1-4-1, esse deve ser o time do ano para enfrentar a equipe do Goiás. Alan Patrick deve começar no banco de reservas. Quero falar sobre Pedro Henrique, tá? Porque eu tenho informações novas a respeito do interesse do Flamengo sobre esse jogador e o que é o interesse real, tá? O primeiro deles, o Pedro Henrique trocou de empresário nesta semana, tá? E o empresário novo do Pedro Henrique, que acabou de assinar com o jogador, foi e esteve no Rio de Janeiro ontem, anteontem também, e ouviu uma proposta do Flamengo. Ouviu o projeto do Flamengo, já que se sabe que o Flamengo está interessado no Pedro Henrique. E esse novo empresário do Pedro Henrique esteve no Rio de Janeiro conversando com dirigentes flamenguistas. O que eu recebi em relação a essa proposta? O que eu ouvi? O Flamengo colocou na mesa um salário que é o dobro do que o Pedro Henrique ganha no Internacional. Mais do que o dobro do que o Pedro Henrique ganha no Internacional. E disse que está interessado no jogador. Como eu falei, existem 3 etapas, tá, para que o Pedro Henrique se transfira para o Flamengo. A primeira delas é o Flamengo querer. Essa, sim, o Flamengo quer. A segunda delas é o Pedro Henrique querer. Em todas as declarações, o Pedro Henrique deixa claro que quer permanecer no Internacional. Mas pode haver um convencimento do Flamengo em cima do Pedro Henrique. E o Flamengo está tentando fazer isso através do empresário do jogador. E o terceiro, se o Pedro Henrique quiser, tem que ainda acontecer uma terceira situação, que é o Inter querer. O presidente Alessandro Barcelos hoje deu uma entrevista para o Vaguinha, no canal do Vaguinha. E nessa entrevista ele foi bem claro em relação ao Pedro Henrique. Não temos interesse de vender, não conversei com o empresário do Pedro Henrique e não pretendo conversar, a não ser que tenha alguma coisa nova que a gente não saiba. E até agora a gente não está sabendo de nada e a gente não quer vender o Pedro Henrique. O Lucas Colar trouxe informação de que haverá uma reunião nos próximos dias da direção do Internacional com o novo empresário do jogador, onde ele provavelmente vai trazer a novidade, que é a proposta do Flamengo. Eu não tenho o número de quanto o Flamengo vai oferecer para o Internacional. Como eu disse, falei do número que o Flamengo deve oferecer para o Pedro Henrique, tá? Que é mais do que o dobro do que ele ganha no Inter. No Inter ele ganha 200 mil reais, entre 150 e 250 mil, não sei exatamente o salário do Pedro Henrique. No Flamengo ele ganharia mais do que o dobro, foi sinalizado de salário para ele. Pode haver um aumento salarial aqui no Internacional, pode haver algum tipo de negociação nesse sentido, mas não é o desejo da direção do Internacional ter qualquer tipo de conversa nesse momento. O Inter diz que está muito tranquilo do ponto de vista contratual, mas o Flamengo quer, e sim, representantes do Pedro Henrique já conversaram com dirigentes do Flamengo e trouxeram um número que é bem interessante para o jogador, e agora tem que ver como é que essa história ela vai se desdobrar daqui para frente, tá? Ainda nessa quinta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Vitão e o imbróglio que o Internacional tem com o Shakhtar Donetsk, porque um dirigente do Shakhtar Donetsk deu uma entrevista para um jornal espanhol fazendo um desabafo sobre como o clube ucraniano e os clubes ucranianos, do entendimento dele, foram prejudicados pela FIFA e foram, vamos dizer, aproveitados por outros clubes do futebol brasileiro, do futebol mundial, entre eles o Internacional, o que pode complicar um pouco a possibilidade de venda de Vitão. Eu dou detalhes aqui, é só clicar e assistir esse vídeo que eu falo sobre a possibilidade de compra do Vitão e esse imbróglio com a equipe do Shakhtar Donetsk, beleza? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui já as odds do domingo, Internacional e Goiás. O Inter é bem favorito. 1,42 é a odd, 4,5 do empate, 7,5 a odd do Goiás.
Quer jogar? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!